Vamos dar continuidade à nossa disciplina e ao assunto da fisiologia do sistema endócrino. Continuando com a glândula tireoide, mais precisamente no circuito dependente do eixo hipotalâmico hipofisário relacionado a essa glândula. Então, como já descrito, esse circuito dependente do eixo hipotalâmico hipofisário ligado à glândula tireoide é aquele relacionado à síntese dos hormônios T3 e T4, a triiodotironina e a tiroxina. Para esse circuito, nós teremos, então, a participação de dois hormônios estimulantes, dois hormônios que vão estimular as liberações de outros hormônios, que são o TRH e o TSH, respectivamente, hormônio liberador de tireotropina, produzido no hipotálamo, e o hormônio estimulante da tireoide produzido na adenipófise. Lembrando que o principal fator responsável pela ativação desse circuito é a baixa das concentrações circulantes de T3 e T4, assim como também situações de estresse ajudam, auxiliam nessa estimulação através do aumento da síntese de TRH e, consequentemente, de TSH. Então, o TRH produzido no hipotálamo, ele chega até a adenipófise através do sistema porta, onde vai estimular os tireotrópos a sintetizarem o TSH, hormônio estimulante da tireoide, que, por sua vez, na corrente sanguínea sistêmica, chega até a tireoide, estimulando, assim, a produção dos hormônios T3 e T4, que vão atuar em várias funções, especialmente no metabolismo orgânico, assim como também regular a secreção do seu próprio circuito, que é um circuito fechado, por feedback negativo. Então, o T3 e T4 aumentado vão causar no hipotálamo e na hipófise a redução da síntese de TRH, de TSH e mesmo dos receptores de TRH nessa adenopófise, reduzindo assim a secreção deles mesmos, a fim de o objetivo desse circuito fechado por feedback negativo é justamente controlar os níveis hormonais circulantes para que se mantenham em equilíbrio e assim as funções orgânicas. Então, o TRH, nós já comentamos que, assim como todos os hormônios hipotalâmicos, ele é um peptídeo, nesse caso, um tripeptídeo. Sua função, como já dito, é estimular a adenopófise a secretar o TSH a partir do momento em que ele é liberado no hipotálamo e chega na adenopófise através do sistema porta para estimular os tireotrópos a secretarem, por sua vez, o TSH. Apesar disso, outros hormônios também podem interferir nesse circuito hipotalâmico hipofisário tireoidiano. A função do TRH, assim como de qualquer outro hormônio, ela é dose dependente e a meia-vida do TRH é bastante curta. Então, rapidamente ele é metabolizado, em cerca de 2 a 6 minutos, a sua atuação é encerrada. Dessa forma, verificamos que, caso não houvesse a presença do sistema porta, a sua atuação seria quase impossibilitada. Por sua vez, o TSH, que também é um hormônio polipeptídico, ele tem por função, como já dito, estimular a tireoide, as células foliculares da tireoide, a sintetizarem o T3 e o T4. Para tanto, sendo indispensável a presença do iodo, que é oriundo da dieta, e nesse sentido o TSH aumenta a permeabilidade das células foliculares a esse elemento, assim como aumenta o desenvolvimento das células foliculares em virtude da ativação da síntese de tireoglobulina a partir da tirosina. A meia-vida desse hormônio é mais longa do que a do TRH, chegando a cerca de 80 minutos, já que precisa
alcançar, via corrente sanguínea sistêmica, a adenopófise. A função do T3 e T4, que são, como já dito, a triotironina e a tiroxina, elas são inúmeras e vão ter intensidade diferenciada, assim como também as suas meias-vidas. A meia-vida do T4 ela é maior em relação à do T3, sendo assim uma forma mais estável desse hormônio. Enquanto que o T3 ele tem uma maior bioatividade do que o T4. Assim, essa é uma forma do organismo tentar promover um certo prolongamento da ação desses hormônios, uma vez que o T3 e T4, por serem lipossolúveis, eles são rapidamente liberados por simples difusão das células que os sintetizam. Então, o T4 liberado, ele tem uma vida útil, né? Uma meia-vida de cerca de 2 a 6 dias, enquanto o T3 de 16 a 48 horas. Entretanto, por sua bioatividade ser bem menor do que a do T3, também de forma adaptativa, o organismo apresenta em suas células-alvo para esses hormônios enzimas que possibilitam a desiodação na região específica que transforma T4 em T3, que é a forma mais bioativa. Então, assim, permite-se manter esses hormônios por mais tempo na circulação na forma de T4 e mais bioativo quando transformado em T3. Então, dessa forma, na circulação, nós temos cerca de 10 a 20 vezes mais T4 do que T3, embora a atividade desses hormônios seja mantida pela conversão do T4 em T3 nas células-alvos por enzimas presentes nas mesmas. Então, para a síntese, como já descrito, será indispensável a presença do iodo e da tirosina, do aminoácido tirosina, uma vez que o iodo constitui essas moléculas de T3 e T4 e a tirosina também é a base para essa síntese quando origina a proteína tireoglobulina, que é iodada, e quando fragmentada dá origem ao T3 e T4 e outras moléculas que são reaproveitadas. Em virtude do T3 e T4 terem características de hormônios lipossolúveis, solúveis em lipídios, eles não conseguem ser transportados livremente na corrente sanguínea. Então, cerca de 99,8% do T3 e T4 são conduzidos ligados a proteínas séricas, como a globulina de ligação à tiroxina, a albumina e a pré-albumina de ligação à tiroxina. Isso permite que esses hormônios eles adquiram uma certa solubilidade e consigam ser carreados na corrente sanguínea. A porção restante ela fica na forma livre e que é justamente a forma bioativa. A partir do momento em que essas frações vão sendo utilizadas, a porção ligada à proteína ela vai se dissociando, mantendo sempre as concentrações livres em um certo padrão, a fim de possibilitar a manutenção da atuação do T3 e T4 no organismo, das suas funções, que basicamente estão relacionados à regulação do metabolismo e, consequentemente, a todas as funções orgânicas, porque todas as células e todas as funções orgânicas vão depender dessa alteração metabólica do T3 e T4 para que efetivamente desempenhem seus papéis. Então, consequentemente, o T3 e T4 interferem em todas as outras funções orgânicas. Para isso, inclusive, o T3 e T4 ele tem
atividade sob a expressão gênica, estimulando ou inibindo a expressão de determinados genes nas células-alvo. E um exemplo disso é a própria inibição que o T3 e T4 promovem no hipotálamo e na hipófise. Então, por que o T3 e o T4, quando aumentados em concentração na corrente sanguínea, eles promovem essa redução da produção de TRH, de TSH e de receptores de TRH na adenopófise, justamente pela inibição da expressão dos genes responsáveis pela síntese de TRH, de TSH e de receptores de TRH na adenopófise, que nada mais são do que estruturas proteicas, peptídicas ou proteicas propriamente ditas, os receptores e esses hormônios. Então, aí a expressão gênica sendo alterada. Em virtude desse efeito sobre os genes, consequentemente, não só a função dos hormônios citados e dos seus receptores são alteradas, como qualquer efeito proteico, visto que a estimulação ou a inibição dessa expressão gênica vai inibir ou estimular o processo de transcrição e tradução de uma proteína que pode ter inúmeras funções, como de transporte, de ancoragem, de receptor, de transportador, de enzima e tantos outros possíveis, como o próprio hormônio. Dessa forma, o T3 e T4 ele também vai ter um efeito sobre o desenvolvimento, ou seja, o crescimento e a diferenciação celular, sendo assim um conjunto hormonal crucial para a ação do hormônio do crescimento, inclusive atuando nesse circuito e possibilitando um efeito conjunto com o próprio GH. Dessa forma, a presença apenas do GH com deficiência de T3 e T4, ela não é efetiva. A ação efetiva do GH depende, que é o hormônio do crescimento, depende da devida secreção e ação do T3 e T4. Isso fica bem perceptível em problemas onde se tem a deficiência desses hormônios, especialmente na fase pré-natal, assim como pós-natal imediata. Então, esse hipotireoidismo, ele vai desencadear, nessa baixa secreção do T3 e T4, ela vai desencadear a diminuição da diferenciação e crescimento dos tecidos desse indivíduo em desenvolvimento, inclusive do tecido nervoso, onde se observa uma hipoplasia do córtex cerebral e, consequentemente, prejuízo da capacidade mental do mesmo. Isso porque não só na célula nervosa propriamente dita, como também a própria mielinização desses neurônios, que são especificamente envolvidos por essa bainha de mielina, o que vai prejudicar a condução do próprio impulso nervoso através dessas células. Assim, nós temos indivíduos formados com baixo desenvolvimento corpóreo, no sentido de que são seres que não têm um crescimento compatível, um distúrbio na capacidade mental muito grande em virtude desse comprometimento na secreção dos hormônios T3 e T4. Essa gravidade é tão grande que, assim que identificado esse distúrbio no indivíduo em formação, é necessário se fazer a reposição hormonal, uma vez que esses hormônios não são efetivamente, passados da mãe para o feto. Então, daí a tireoide ser um dos primeiros órgãos a se desenvolver no indivíduo em formação para a manutenção de tal desenvolvimento orgânico.
Como função básica também do T3 e T4 é a função metabólica, que vai dar suporte a todas as outras. Dentro dessa função metabólica, nós temos a função no metabolismo respiratório, onde o T3 e T4, por aumentar a atividade da célula, ela aumenta o consumo de oxigênio e, consequentemente, a necessidade de reposição do mesmo, assim como aumenta a produção de gás carbônico e a necessidade de remoção, em virtude do que o T3 e T4 ele favorece as trocas gasosas. E o metabolismo intermediário dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, onde o T3 e T4 eles vão aumentar o uso dessas fontes energéticas no metabolismo da célula. Então, com relação ao metabolismo respiratório, como já dito, aumenta o consumo de oxigênio e gás carbônico, associado ao metabolismo energético, vai promover a oxidação de carboidratos, lipídios, proteínas, e com isso ainda ocorre o aumento da produção de calor junto à hidrólise do ATP. Consequentemente, o T3 e T4 ele aumenta a geração de calor nesse indivíduo, estando inclusive relacionado ao processo de termorregulação, que é o que vemos aqui. Então, com o aumento do T3 e T4 circulante, portanto, nós teremos a elevação do metabolismo, com o aumento da degradação de tecidos de reserva, como é o caso do tecido adiposo. E não só o tecido adiposo, como também o tecido proteico. Em virtude disso, animais que têm hipertireoidismo, que é o excesso na produção de T3 e T4, eles têm uma grande perda de massa muscular e também de tecido adiposo. Embora em relação ao tecido adiposo, nós tenhamos particularidades. Então, como eles levam ao aumento da degradação proteica quando em concentrações elevadas, né, porque nós vimos que ele favorece a atuação do GH, então, em concentrações ideais, eles promovem, né, por atuação do GH e dos fatores de crescimento, essa síntese proteica. Mas quando em níveis aumentados, indicando uma necessidade do organismo em termos de energia, ele vai promover também a quebra de proteínas, promovendo um equilíbrio nitrogenado negativo e a perda de massa muscular. O mesmo se dá para os carboidratos. Então, aumenta a quebra dessas reservas, que é uma reserva mais fácil, de uso mais fácil, e aumenta também a absorção de carboidratos intestinais. Apesar disso, nós vemos no indivíduo com hipertireoidismo, então nos níveis excessivos de T3 e T4, sempre os animais muito magros, o que se deve justamente ao aumento das quebras. Então, ele aumenta a absorção intestinal de fontes energéticas, como os carboidratos, mas, ao mesmo tempo, ele também promove grandemente a quebra de lipídios, de proteínas e dos próprios carboidratos para serem utilizados no organismo, já que eles promovem a aceleração metabólica das células nesse indivíduo. Então, por isso, no hipertireoidismo, sempre se vê o animal magro. Por outro lado, quando as concentrações de T3 e T4 são baixas, nós teremos a diminuição no metabolismo respiratório e energético. Então, a diminuição do consumo de oxigênio e do metabolismo basal. Consequentemente, a utilização das reservas energéticas será bastante diminuída, em virtude do que animais com hipotireoidismo, ao contrário dos animais com hipertireoidismo, apresentam-se com aumento de peso, decorrente dessa baixa metabólica. Como função do T3 e T4 também, nós temos a excitabilidade neuromuscular, uma vez que eles são responsáveis
por modificações no influxo iônico, que é indispensável para os processos de atividade nervosa e contração muscular, tanto o músculo cardíaco quanto esquelético. Assim, o T3 e T4, eles possibilitam, inclusive, alterações vegetativas compatíveis com a vida do animal. Então, como nós vimos, ele aumenta o consumo de oxigênio, consequentemente, fazendo-se assim necessário o aumento da oxigenação. Então, ele não só vai alterar, favorecer as trocas respiratórias, como também a distribuição desse sangue oxigenado e do sangue com altas concentrações de gás carbônico em direção aos pulmões, para que seja favorecida a troca. E isso se deve à alteração na musculatura cardíaca que ele promove, com aumento de frequência cardíaca e de força de contração cardíaca, justamente por essa alteração iônica e favorecimento da ação de catecolaminas. No caso da alteração iônica, especialmente com relação ao íon cálcio. Então, o aumento de T3 e T4, ele, que é característico do hipertireoidismo, ele é ligado a eventos de estiramento exagerado da musculatura, tremores e fraquezas musculares decorrentes dessa exaustão da musculatura. Assim como o aumento do catabolismo proteico, alteração na concentração de miosina, isso especialmente no músculo cardíaco, o que favorece a força de contração cardíaca, alterações de metabolismo dos minerais, especialmente o cálcio, que vai tanto favorecer na condução nervosa a liberação de neurotransmissores para a placa neuromuscular, como também a própria contração da musculatura, inclusive a musculatura cardíaca. Então, com essa estabilidade cardíaca favorecida, inclusive pela atuação das catecolaminas, assim como pelo aumento no influxo de cálcio e diminuição do platô de influxo de cálcio, então ocorre um grande influxo de cálcio, mas por um tempo reduzido. Isso caracteriza o aumento da frequência cardíaca. Assim como também teremos o aumento da força de contração, tanto por essa questão, como também pelo próprio aumento na concentração de miosina, que favorece essa força de contração que se manifesta com palpitações. Então, aí descrevendo esse processo, né, o favorecimento da atuação das catecolaminas, particularmente por meio do maior número de receptores beta-adrenérgicos, que é justamente o receptor dessas catecolaminas na musculatura cardíaca, favorecendo a força de contração cardíaca e a frequência cardíaca. O aumento da sensibilidade do coração às catecolaminas, consequentemente, o aumento da concentração de miosina, que se é marcada pela força de contração cardíaca, visualizada como palpitação. E a alteração no influxo de íons sódio, cálcio e potássio, marcantes para o aumento da estabilidade neuromuscular, uma vez que o processo de despolarização, como nós veremos na parte de nervoso, ela é iniciada por aumento, em geral, do íon sódio e impossibilidade de saída do íon potássio, e o aumento de influxo do cálcio para que haja a liberação dos neurotransmissores na porção final do neurônio. Assim como também sendo o cálcio indispensável para o processo de contração, que nós também estudaremos na parte de sistema nervoso. Então, em virtude dessa interferência nas catecolaminas e também nos ritmos de influxo e efluxo de íons,
e, consequentemente, de neurotransmissores, esses hormônios conseguem interferir na estabilidade neuromuscular, não só de neurônios, não só de músculos estriados esqueléticos, não só músculo cardíaco, como também estriado e liso. Então, como fator marcante do hipertireoidismo, então, decorrente desse aumento da estabilidade neuromuscular, é muito observado uma caracterização nervosa exagerada, ou seja, um indivíduo com hipertireoidismo ele tende a ser muito mais nervoso, ter uma alta atividade mental, ser um indivíduo agressivo e com manifestações de alterações nervosas. Então, dessa forma, resumidamente, o T3 e T4 eles têm um efeito muito parecido e análogo ao das catecolaminas sobre o sistema neuromuscular, onde no músculo cardíaco ele vai favorecer o ataque cardíaco, né, o aumento da força de contração cardíaca e também da frequência cardíaca, em virtude de favorecer a ação das catecolaminas. Quanto ao metabolismo, promove a glicólise, proteólise, lipólise e também a geração de calor, que é bem observado também por ação das catecolaminas. Isso tudo vai se dar porque não só o T3 e T4 vão agir diretamente nesses objetivos, como também vão promover a atuação das catecolaminas. Por sua vez, no hipotireoidismo, teremos o oposto do hipertireoidismo. Então, são animais apáticos que, pela baixa do metabolismo, eles têm uma atividade, pela baixa atividade T3 e T4, eles têm uma estabilidade neuromuscular baixa, consequentemente, são indivíduos que tendem a ser depressivos. Pela baixa do metabolismo, nós temos uma baixa produção de calor, sendo, portanto, animais que sempre manifestam sintomatologia de frio. Quanto à ativação e inativação do sistema de secreção de T3 e T4, desse circuito, nós já comentamos que se deve às concentrações de T3 e T4. Então, enquanto as baixas de T3 e T4 promovem a diminuição do feedback negativo sobre hipotálamo e hipófise, aumentando a liberação de TRH, TSH e, consequentemente, dos hormônios T3 e T4 na tireoide. Com esse aumento do T3 e T4 circulante agora, nós teremos a geração, a intensificação do feedback negativo sobre hipotálamo e hipófise, inibindo assim a síntese e secreção do TRH e do TSH e, consequentemente, do T3 e T4, mantendo os níveis hormonais equilibrados. Então, falhas nesse equilíbrio, no equilíbrio desse circuito, é o que promove as patologias, seja de hipertireoidismo, seja de hipotireoidismo. Então, quando se fala de controle da síntese e secreção, nós falamos de circuito fechado por feedback negativo, onde o controle desse circuito se dá pelos níveis de T3 e T4. O fator estimulante à secreção dos hormônios é a diminuição a esse circuito, a diminuição na concentração circulante de T3 e T4. A inibição a síntese e secreção desses hormônios do circuito é o aumento do T3 e T4 circulante. Então, neste sistema de retroalimentação negativa, quando temos as falhas nas secreções hormonais, é que teremos os distúrbios. Então, por exemplo, aumento na secreção de TRH e TSH desencadeiam hipertrofia da tireoide, típica do hipertireoidismo. E isso pode se dar não só por falhas diretamente na tireoide, mas principalmente na hipófise e também no hipotálamo. Então, alguns tumores, eles tendem a aumentar, por exemplo, a secreção de TSH de forma descontrolada, mantendo assim uma excitação da tireoide e o aumento da sua atividade, com consequente aumento de secreção de T3 e T4. Por outro lado, quando temos a diminuição de TRH e TSH,
essa tireoide, ela tende a hipotrofiar, a se apresentar diminuída, que é tipicamente característico do hipotireoidismo. Mais uma vez, atento para a questão das imagens e assim do não compartilhamento e não realização de baixar, de fazer download desse arquivo. Ele ficará disponível durante toda a disciplina e será apenas para uso da mesma. Bons estudos e até a próxima!